Oi, alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Érico. Eu sou o professor Brian. Eu sou o professor Dimas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: os refugiados. E nessa aula nós vamos tentar entender um pouco mais sobre essa questão tão complexa. Vamos lá? Para a gente começar a falar de refugiados, nada melhor do que acessar a ONU. A ONU tem a Agência da ONU para Refugiados e lá eles explicam o que se trata essa situação. Acompanha comigo a leitura. São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Como a gente viu no site da ONU, os refugiados são pessoas que estão sofrendo diversos tipos de perseguição, de violência. Perseguições devido à nacionalidade, devido à etnia ou à raça, devido à religião, devido a questões políticas. Enfim, são violências que ferem os direitos humanos de seres humanos. Mas, para se tornar um refugiado, ainda é um pouco mais complexo, porque não basta sofrer essas atrocidades. Tem que fazer o pedido de refúgio. Pedido de refúgio é quando uma pessoa, ou essas pessoas que estão sofrendo essas perseguições, conseguem entrar em outro país e aí neste país faz oficialmente o pedido de refúgio, dizendo, olha, no meu país de origem eu tive uma perseguição devido a tais e tais fatores, preciso me refugiar no seu país aqui onde estou. Só que o problema é justamente conseguir entrar no outro país. Essa é uma das maiores dificuldades e um dos maiores problemas dos refugiados. Sair do país onde está sendo perseguido e entrar em outro país. Sendo que mais da metade dos refugiados são crianças e adolescentes. Como você pode ver nessa imagem, em que tem aí na região da Hungria, na fronteira da Hungria, refugiados entrando, tentando entrar, crianças tentando entrar e as Forças Armadas bloqueando o acesso de crianças. Mas a questão dos refugiados não vem de hoje. Para falar sobre a história dos refugiados, o Dimas é a pessoa mais indicada. Valeu, Brian. Realmente esse é um problema muito antigo. Tanto que nós vamos analisar aqui alguns casos ao longo da história. Vamos pegar o exemplo dos judeus. Ora, os judeus. Os judeus vão sofrer com perseguições e vão se deslocar pelo mundo. Por exemplo, no século VI a.C., com o cativeiro da Babilônia. Nós temos isso também no século I já da era cristã, quando os romanos vão expulsar os judeus de sua terra. Temos também na Idade Média. Ora, nós temos os judeus, repare, olha só essa imagem, os judeus sendo acusados de serem os culpados, os responsáveis pela peste negra, tanto que muitos serão mortos. Ora, senhoras e senhores, também temos o caso dos judeus que vão ser expulsos de Portugal, da Espanha. Ora, a Igreja Católica vai persegui-los. São chamados autos de fé, como você pode reparar aqui. Eles estão sendo conduzidos à fogueira, então muitos vão fugir dessa condição. Ora, outro caso que não pode ser esquecido, senhoras e senhores, é o da diáspora africana. São mais de 12 milhões de africanos que estão sendo obrigados a virem para a América para trabalhar como escravos. Aliás, vêm em embarcações como essas, em navios negreiros, em condições precaríssimas, desumanas. Ora, dê uma olhada neste mapa. Neste mapa você tem uma ideia melhor da quantidade, do fluxo de africanos que vieram para a América por causa do tráfico negreiro. E fechando, senhoras e senhores, vamos citar o exemplo da guerra, a triste guerra, Segunda Guerra Mundial. Quantas vítimas desse terrível conflito? Repare o sofrimento nessas imagens, nessas fotos de pessoas que estão fugindo dessa desgraça que é a guerra. Bom, senhoras e senhores, agora para falar sobre a situação dos refugiados atualmente, os fatores de atração, de repulsão, nada melhor do que um especialista. Vamos chamar o meu grande amigo, o rei do trocadilho. Érico, é com você. Valeu, Dimas! Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores que fazem com que as pessoas se desloquem de uma região para outra. Pensando primeiramente
em fatores de atração, que fazem as pessoas serem atraídas para se deslocar de um lugar para outro. Então, um dos principais fatores está associado à busca por melhores condições de vida, de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais digna, mais segura. E isso também passa, por exemplo, pelo universo do trabalho, a busca por condições de trabalho e emprego, que podem permitir essa emancipação, essas melhores condições de vida. Isso também acaba, de uma certa maneira, tendo a ver até com políticas de Estado, por exemplo, quando algumas nações vão buscar em vários países mão de obra altamente qualificada. Então, ou seja, é até uma migração de uma certa maneira seletiva, você busca alguns grupos específicos de pessoas. E dentro dessas questões também a gente pode elencar até mesmo fatores ambientais, porque dependendo das condições ambientais da sua região de origem, às vezes as pessoas acabam tendo que sair para áreas mais favoráveis, por exemplo, em busca de água. Entre os fatores de repulsão, que são os fatores que fazem com que as pessoas acabem saindo por alguma ameaça, por exemplo, a gente pode citar a violência, a questão da segurança. Por quê? As pessoas acabam tendo que sair porque as suas vidas, a sua integridade está ameaçada. Outro elemento importante também está associado ao desemprego, a busca por melhores condições de trabalho e até condições de vida, porque às vezes as condições na sua região de origem acabam se tornando inviáveis. Então isso também acaba sendo um fator. Também a gente pode lembrar um pouco de questões ligadas à cultura, questões ligadas a fatores religiosos. Então, às vezes, as pessoas podem se sentir ameaçadas em função da sua prática religiosa e saírem. Além do que também fatores políticos podem entrar nessa brincadeira, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, por conta da sua posição política, sendo obrigadas a se deslocar porque grupos contrários podem ameaçar a sua vida. E também a gente pode pensar um pouco até mesmo em fatores ambientais, que estão ligados justamente, por exemplo, à falta de água, à falta de alimentos, né, de condições para que a pessoa possa prosperar. E lembrando também que existe uma diferença entre migrante e refugiado. Por quê? Os migrantes, de uma certa forma, não saem da sua região de origem só porque estão sendo ameaçados. Né? Podem sair pelos mais variados motivos. Mas o refugiado, ele está saindo por conta de ameaças à sua integridade pessoal, à sua condição de vida. Ou seja, nem todo migrante é refugiado, mas de uma certa maneira todo refugiado acaba sendo migrante. Quando a gente comenta sobre refugiados, é importante ter um dado que o Acnur, o órgão das Nações Unidas para os Refugiados, levantou, que é a existência de mais ou menos 68 milhões de pessoas em todo o mundo na condição de refugiados. Então, um número bastante expressivo. Sendo que até dentro desse grupo dos refugiados existem diferenças. Por exemplo, entre pessoas que são consideradas refugiadas, que estão saindo de uma região para outra em busca de melhores condições de vida, porque a sua segurança pessoal está ameaçada, pessoas em situação de refúgio, que estão buscando meios jurídicos para ter a sua condição de refugiado reconhecida para o país que vai receber essa pessoa, os chamados pedidos de asilo, né, que seria um asilo político, porque a pessoa está tentando um certo reconhecimento para justamente se manter numa condição segura no seu território de destino. Também os chamados deslocados internos, que são pessoas que deslocam-se dentro de regiões diferentes no mesmo país, porque essa condição também existe dentro de alguns países, pessoas que saem de regiões em perigo para regiões mais seguras. E também pensando aí nos apátridas, pessoas que acabam não tendo pátria, como por exemplo, há alguns anos tivemos o caso da República do Kosovo, que era um país que durante um tempo deixou de existir, então se você era cidadão desse país, não tinha um reconhecimento como nação por nenhum país do mundo, assim como acontece, por exemplo, com os curdos. Então, são condições diferentes dentro de um mesmo grupo. Nesse grupo de quase 70 milhões de pessoas consideradas na situação de refugiados, mais ou menos 22 milhões são de deslocamentos entre fronteiras internacionais. E desse grupo também a gente pode perceber que 10 milhões de pessoas são consideradas apátridas, pessoas que não têm uma pátria, porque, por exemplo, o país delas deixou de existir ou não existe mais. E isso faz com que essas pessoas, inclusive, não sejam reconhecidas ou até, de uma certa forma, nem existam em termos jurídicos. Então, situações muito graves. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa. Nesse mapa aí, vocês vão acabar percebendo que a maior parte dos refugiados estão distribuídos principalmente pela Europa, que é um continente que recebe muitos refugiados, os países africanos, nos quais muita gente acaba saindo para outras partes do mundo, principalmente para a Europa, e no Oriente Médio, com alguns conflitos aí bastante importantes, como no caso da Síria. Para observar a distribuição dos refugiados pelo mundo, eu vou chamar dois mapas. Esse primeiro mapa que vocês estão vendo, dos países de origem dos refugiados, a gente vai perceber, por exemplo, que
Mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas saem da Síria. Do Afeganistão, 2 milhões e meio e do Sudão do Sul, quase 1 milhão e meio. Nesse outro mapa sobre o destino, para onde os refugiados acabam indo, a Turquia tem recebido quase 3 milhões de pessoas, o Paquistão quase 1 milhão e meio e o Líbano mais ou menos 1 milhão de pessoas. Esses dados, essas informações são importantes para a gente entender por que alguns deslocamentos têm se tornado tão relevantes no noticiário. Por exemplo, os deslocamentos entre o norte da África e os países europeus no Mediterrâneo, os deslocamentos em função da guerra civil na Síria e até as questões ligadas ao Kurdistão, que são assuntos bastante recorrentes. E para falar um pouco da contextualização do histórico brasileiro associado aos refugiados, eu vou pedir para o meu amigão Dimas dar o contexto. Fala aí, Dimas! Valeu, Érico. Manja muito, hein, Joe? Valeu. Mas vamos dar continuidade aqui para falar um pouco da história dos refugiados no Brasil. Ah, senhoras e senhores, é uma história de longa data. Vamos pegar o exemplo dos cristãos novos. Quem são os cristãos novos? Aqueles que são judeus lá em Portugal, nos séculos XV, XVI, que vão ser obrigados a se converter ao catolicismo. E muitos fugindo de perseguições religiosas, de intolerância, da Inquisição, ou seja, do Tribunal do Santo Ofício dos Autos de Fé, vão vir para o Brasil em busca de maior liberdade. Temos também o caso dos degredados. O que é ser degredado? Ser degredado significa ser expulso de Portugal como uma punição para algum tipo de crime. Ser expulso significa desterrado, exílio forçado. Pode ser momentâneo, por um período, né? Provisório, como pode ser o desterro eterno. Agora, o que leva alguém a ser desterrado, a ser vítima, no caso do degredo em Portugal? Há diversos tipos de crimes, como, por exemplo, o crime de lesa majestade. O que é o crime de lesa majestade? O crime de lesa majestade é falar mal do rei. Ou então, trair a confiança do rei participando de algum movimento rebelde. Temos também o caso de roubo, falsificação. O cara tá lá fazendo moeda falsa. Vai ser condenado ao degredo no Brasil. Ou então os crimes sexuais. Por exemplo, olha o caso. Atentar contra a castidade. Ou então dormir com a tia, dormir com a prima. Ou dormir com viúva honesta. Tá? Também passível de degredo. Agora, vocês querem saber um pouco mais sobre a situação dos refugiados, só que no Brasil? Eu chamo ele novamente. Érico, vem cá! Valeu, Dimas! Uma das questões mais importantes quando a gente pensa aqui no Brasil também está associada à dificuldade de acesso dos refugiados ao nosso território, porque para você ser considerado um cidadão, você precisa de documentação, você precisa de um reconhecimento jurídico. Então isso acaba sendo muitas vezes um entrave, porque em muitos momentos os refugiados acabam não tendo, por exemplo, documentos do seu país de origem, algum registro, então isso causa uma série de dificuldades para esse reconhecimento como cidadão. Para vocês terem uma ideia, o CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados, ele fez um levantamento e estimou-se em 2017 que pelo menos pouco mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil solicitaram um reconhecimento da sua condição como refugiados entre os grupos que vêm para o Brasil, de mais ou menos umas 80 nacionalidades. Por exemplo, nesse grupo podemos perceber uma presença expressiva de angolanos, de haitianos, até de pessoas que vêm de países do Oriente Médio, como a Síria, entre outros grupos. E claro, de uma maneira geral, os estados mais ricos acabam concentrando a maior parte dos refugiados. Por exemplo, o estado de São Paulo, e também áreas próximas a países que estão com alguma instabilidade política, como no caso da Venezuela, e aí, claro, Roraima, que é um estado muito próximo, acaba tendo um número expressivo de pedidos de pessoas que solicitam a condição de refúgio. Devo lembrar vocês que esses dados são dados oficiais do Acnur, do Comitê Nacional para os Refugiados, mas existem muito mais pessoas à margem dessa condição que não entram nas contagens. E essa população que acaba ficando à margem, às vezes acaba sendo vista de uma maneira não muito positiva. E isso incita, por exemplo, coisas como o discurso de ódio, que é o que eu vou pedir para o meu grande colega Brian comentar um pouco com vocês. Fala aí, Brian. Érico, realmente existe muito ódio. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muito discurso de ódio.
Discurso de ódio são frases, discursos que incitam a violência contra o que é diferente, seja por orientação sexual, seja por religião, seja por uma etnia ou raça, seja por questões políticas e ideológicas. Aí as pessoas começam a falar, emitir frases, emitir opiniões que incitam a violência contra o outro. O mesmo acontece no caso dos refugiados. Nos últimos anos, o discurso de ódio e a violência contra essas pessoas em situação de refúgio vem crescendo aqui no Brasil, como atesta, por exemplo, esta notícia. Denúncias de xenofobia no Disque 100 crescem 633% em 2015, segundo o Globo. Ou seja, não basta essas pessoas estarem com problemas no seu país de origem, problemas sérios. Quando chegam aqui no Brasil, tem mais problemas ainda com nós brasileiros. E para piorar a situação, esses discursos de ódio são alimentados pelas fake news, notícias falsas sobre refugiados. Talvez você já deva ter visto algum youtuber ou algumas notícias nas redes sociais dizendo que o Brasil está sendo invadido por refugiados, que eles estão vindo roubar os empregos nossos. Nós não temos situações de vida direito nem para a gente, imagina para esses estrangeiros. Notícias falsas, cuidado com elas. Como a gente viu agora há pouco com o Érico, existem quase 68 milhões de refugiados no mundo. E aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 30 mil. Ou seja, o Brasil não recebe quase nenhum refugiado. Daí, em torno de 4% dos refugiados no mundo passam por aqui. Porque muitos deles não ficam aqui, né? Em torno de metade deles passam aqui e vão embora, não ficam. Então é muito complicado, muito delicado esse discurso de ódio vindo pelas fake news. Cuidado com eles, porque o Brasil está longe de ser invadido por refugiados e não corremos o risco de perder empregos, de perder emprego para essas pessoas em situação de refúgio. Bom, gente, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem também e assistam às outras aulas sobre atualidades e fiquem por dentro das notícias que estão aí no dia a dia. Tchau!